Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E esse é o quarto episódio do Reativa Cast. Quarto episódio. E hoje temos uma convidada, Mário. Michele, novamente convidada aqui. Tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo bem. A Michele, para quem não se lembra, esteve aqui no episódio do Sobrenatural, contando umas histórias meio de cagaço. E hoje ela voltou para falar sobre o que, Michele? Hoje nós vamos falar sobre ufologia. Ufologia? OVNIs. Michele que estava no episódio que ainda não tinha vídeo. Agora temos vídeo. Agora temos vídeo. Estamos mostrando o nosso cenário novo para vocês. Exatamente. Agora com uma mesa digna, um som com mais qualidade. Exatamente. E você que está escutando somente, vai lá, corre lá no canal do YouTube do Reativa Cast. Fala, Mário, suas redes sociais. Redes sociais, Instagram, né, gente? @MárioJorgeAnjos. E qual que é o seu, Michele? @MicheleAnjos. E esse, né, aí para falar de doces, porque quem não sabe, eu sou professora de confeitaria artística. Mas se for para falar do sobrenatural, L Anjos. E o meu, Aline Lima Gil. Então, gente, eu começo perguntando para vocês. Afinal de contas, ETs existem? Tcharam. Existe ou não existe aquele serzinho lá do ET telefone minha casa? Existe ou não existe, Michele? Olha, eu tenho quase certeza absoluta de que existe. Quase. Quase. Porque afinal de contas, né? Deus ia criar o universo pra gente só ver as estrelas? Pois é. E também, né, gente, não é só o extraterrestre, não é só aquele serzinho lá, cabeçudo, zoiudo. Tem micro-organismos que existem fora do planeta e já são considerados extraterrestres, porque eles não vivem aqui. Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Se a gente for considerar que o Sol é um astro que tem vida, né? Senão a gente não teria vida. Então tem vida sim. Tem vida sim. Agora, assunto OVNI a gente quer saber daqueles objetos voadores não identificados, né? Luzinhas ou aparições. Tem bastante papagaiada, a gente sabe disso. Tem muita papagaiada, né? Tudo quanto é assunto. Mas tem também aqueles assuntos sérios que confirmados por várias pessoas, né? E que a gente não tem como negar. Porque a gente sabe que onde há muita fumaça, é impossível não ter pelo menos uma fagulhinha. Pelo menos um foguinho ali tem, né? Então, mas a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A pergunta que não quer calar. Quem aqui já viu a luzinha no céu lá mexendo? Quem aqui já viu OVNIs? Eu já vi umas luzinhas meio estranhas. Agora, se era ou não era, eu não vou saber. Mas eu vi. Mudando de cor, longe. Sabe aquelas luzinhas que tem em cima de torre de celular? Você acha que é uma daquelas. Aí você olha e fala assim, mas não tem torre ali. Mas tá se mexendo. Mas avião não se mexe assim. Não muda de cor. Mas vai saber, né? Detalhe que tava sóbria, né? Tava, lógico que tava. Tava sóbria, Mário. E você, Mário? Gente, eu vou contar pra vocês. Eu não sabia. Eu vi um monte de luzinha quando eu era garoto. Bem jovem, né? Alguns aninhos atrás. E a gente jogava bola num campo. E esse campo, ele tinha uma rua que não tinha saída, né? Os carros não passavam ali naquela rua. Depois a gente jogar horas e horas ali jogando bola, ficava exausto. Então cada um catava garrafa de PET mesmo, cheio de água, e ficava ali tomando água. E acreditem, se quiser, a nossa diversão após o jogo era observar as benditas luzinhas, que a gente não fazia ideia que seriam os nossos
o nosso assunto desse episódio de hoje, OVNIs, e era muito legal, gente. A gente ficava brincando, quem conseguia ver primeiro a luzinha que tinha um comportamento mais diferente. Algumas passavam, né? Algumas pareciam que eram, mas era só avião. Aí a gente ficava, isso é só avião. Mas daqui a pouco vinha uma que parava, se mexia, parava de novo. Às vezes tinha umas que faziam um zigue-zague e sumia, né? E era muito legal. Porque o avião, você vê ela vai vindo, uma hora ela passa. Agora, quando não ela fica fazendo uns negócios estranhos, mudando de cor, fazendo as outras coisas, aí você fala... E mesmo se a gente tivesse essa tecnologia que a gente tem hoje, tem uns satélites aí, né? Tem uns satélites aí que são da hora, né? Não seria, porque realmente tinha um comportamento muito anormal. E ali era 10, 15 garotos deitados ali, todo mundo vendo. Então, a não ser que tava todo mundo... Não, tava não, gente. Tava todo mundo sóbrio. Só tava cansado, né? De tanto correr. Mas era legal, era bacana. E hoje, a gente saber disso... Só que, engraçado que aí hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade de observar. Fico ali querendo me comunicar com os nossos... Agora que eu sei que são vocês, eu queria pelo menos avistar. Só avistar tá bom. Você queria um contato imediato? Eu queria porque eu não tenho medo. Assim, medo eu não tenho. Eu acho que assim, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. E se aparecesse, eu não tenho medo não. Talvez eu correria, mas... Assim, medo eu tinha mais quando eu era pequena. Porque quando passava no Fantástico aquelas autópsias, aqueles vidinhos de aparição preto e branco, eu não dormia. Não dormia, ficava no cagaço. Eu acho que antes de tinha cagaço, hoje eu tenho medo. Porque se eu ver com certeza eu vou sair correndo. Mas mesmo assim, eu acho melhor ver um ET do que um sobrenatural aí, andando pros corredores aí, e você não consegue fazer nada contra ele. Olha só, a gente conversou sobre esse episódio, né? Aconteceu algumas coisas nos bastidores desse episódio, né? A gente está gravando pela segunda vez. E a gente falou sobre um filme que... Aí depois eu lembrei, né? Esse filme, eu acho que todo mundo deve ter tido ali uma alucinaçãozinha, deve ter viajado um pouquinho na maionese ali no guarda-roupa. Depois assistiu os Sinais. Você assistiu os Sinais? Assisti os Sinais e levei um baita de um susto uma vez. Ela falou nos bastidores. Você assistiu os Sinais? Claro. Você assistiu os Sinais? Você que está nos vendo e nos ouvindo? Nossa, é muito bom, né? Gente, muito bom aquela parte da faca, que ele vai olhar debaixo da porta com o reflexo da faca e passa os pezinhos assim, ó. E o susto que ele tá falando... Eu tava trocando de canal, quase dormindo assim, era uma hora da manhã mais ou menos, no sofá, e trocando de canal. Aí eu peguei no sono e parei. No que eu acordei, que eu não sei se acordei, se eu tava sonâmbula, eu olhei pra televisão e eu vi aquela cena que eles estão no canavial. Canavial? É isso aí. Tava lá no meio do mato. E aparece só o pezinho dele. Eu dei um berro, um pulo do sofá. Minha mãe acordou, saiu louca atrás de mim, querendo saber o que estava acontecendo. E quase que eu apanhei, porque eu acordei ela num berro, 1h da manhã. Por causa de Sinais. Sinais, que filme legal. Inclusive, estamos falando sobre OVNIs e não estamos usando nossa... Preto e branco. Não estamos usando nossa proteção de capacete. Esqueci de fazer nosso capacete de proteção para eles não invadir nossas cabeças. Telepaticamente. Inclusive, essa dificuldade foi bem extrema para a gente gravar a primeira vez, né? A gente teve que realmente abortar porque não estava dando. Mas agora parece que estão cooperando com a gente, né? Acho que agora eles estão bonzinhos. Deixa eu gravar, vai.
Parece que entenderam o que podem e o que não podem falar. Olha só, polêmica. Polêmica. Tô com medo. Acho que hoje eu vou falar menos. Vocês sabiam que aqui, pertinho da gente, tem um negocinho ali de estudo sobrenatural, eu ia falar, eu tô com sobrenatural na cabeça. Sobrenatural não me abandona. Um estudo de extraterrestres e OVNIs aqui pertinho da gente, em Campinas? Olha só. Num lugar chamado Unicamp. Unicamp. Tem um centro de pesquisa. Diz a lenda que A lenda. ela não acredita, gente, em mim. Eu bato na tecla que tem, ela fala que não tem. Mas depois ela vai justificar o porquê ela acha que não tem. Pelo menos a lenda existe. A lenda existe. Que perto ali do centro de ciências, da onde faz medicina, ali dos prédios de medicina e de ciência, tem um prédio subterrâneo com uns 3, 4 andares de pesquisa de alienígenas. De coisas estranhas que acontecem aqui no Brasil. E diz que Deu branco? Diz que o ET de Varginha, que inclusive já faz 25 anos que ele veio pra cá, coitado, deve estar velho já, tá lá e tá vivo. Porque era 2, um morreu, mas o outro ainda tá vivo e tá morando lá. E diz que é subterrâneo justamente para eles não fazer contato telepaticamente com os outros para mandar vir buscar. Mas, gente, quem que não acredita nisso? Ela. Olha eu arrancando o filme. Ela não acredita. Os caras tá produzindo matéria escura e ela não acha que eles não vão estudar ET. Não, quem mais poderia estudar ET? Eu queria explicar isso. Não é que eu não acredito, é que eu só acho que tem pessoas com mais poderes aqui na Terra que devem estar com o corpinho deles nesse momento e não é o Brasil. Os homens de preto. Seria ela a Área 51? Ou seria a Área 51 apenas um nome usado como fachada? Algo que... Para tirar atenção? Diz a lenda que eles já se mudaram da Área 51 e deixaram lá só para nós curiosos achar que ainda tá lá, mas eles já estão em outro lugar e deixa o povo achar, os bobão achar que estão ali. É um espetáculo, essa informação junto com desinformação, a galera fica... E pior que tem gente que fica brigando, né? Eu não acho, eu acho que é 51, não, é 61, não, é 86, não, é 99. Gente. E o da Unicamp chama Pavilhão 18. Olha lá. Tudo tem um número, né, gente? E aí fica os tontos brigando, os tontos... Não, o meu número é certo, o nome do boi é muito importante. Os tontos ficam se batendo e não é nada disso, às vezes não tem nem número. E você fica aí defendendo a bandeira. Como que chama o centro do MIB? Às vezes o MIB, gente, foi baseado em fatos reais. O MIB, você achava que era ficção científica, não sabe de nada. E, inclusive, quando aconteceu esse negócio do ET de Varginha, que caiu aqui, foi os brasileiros lá, fizeram mó circo, já começaram a fazer até bugiganga para vender nas lojinhas. São rápidos, né? Já foi televisão, exército, foi todo mundo lá, fez mó circo, todo mundo feliz. Nossa, foi bem aqui que caiu o negócio e eles estão aqui, porque um monte de gente viu. Tem um monte de testemunha falando que viu. Aí, do nada, chegou os homens de preto, todo mundo foi embora, ninguém mais falou sobre o assunto. Acabou. Inclusive, aconteceu outras vezes isso. Por isso que Michele acha que não tem na Unicamp. Às vezes ele só fica com os mais... que dá pra esconder. Aqueles que eles colocam no bolso. Não! Tem uma outra lenda que os chupacabra tá lá também. Porque todos os chupacabras que foram capturados, vivos e mortos, foram levados pra lá. Às vezes não tem extraterrestre, só tem chupacabra. Mas vai saber se o chupacabra também é um extraterrestre. Eu não lembro direito da história deles, mas diz que eles também estão lá.
Tem bastante história, tem bastante história. A gente vai levantar algumas aqui, tá? Algumas lebres. E se você sabe também de alguma história, coloca nos comentários aqui do YouTube. Manda, né, Aline? Manda também no e-mail. Pode mandar por direct ou no e-mail. O nosso e-mail tá lá no Instagram, na nossa bio. Tem lá o contato para você mandar um e-mail. Porque todos os episódios, possivelmente, teremos parte 2, parte 3, né? Dependendo dos seus comentários, porque a gente é assim, né? Vamos ver se o pessoal gosta de falar desse assunto mesmo ou não. Então, se você sabe, se você conhece, coloca aí nos comentários. Vamos trazer mais partes desse, que é um assunto muito interessante. Cada história, cada lenda, né, que surge e a gente fica sabendo, aguça muito a nossa curiosidade. Porque a gente fica assim, será? Será? E as sociedades secretas? E você que está pensando, o Mário está entrando em outro assunto agora, de sociedade secreta, né? Não, gente, eu estou falando de sociedade secreta de homem, não, igual eu e você, não. Eu estou falando dos que não caga, dos que não come, tá? Como diz bem a Aline, foi umas 3 vezes já que ela falou, diz a lenda que há sociedades secretas chefiadas, organizadas por extra ou extras, no plural? Extraterrestre. Terrestres. Exatamente. Porque assim... Viu, a gente pode fazer um episódio falando nisso em teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Você está proibida de tirar... Tudo fica preto e branco. Você está proibida de tirar. Você cortou muito. A galera gosta, vocês gostam, eu sei que vocês gostam, dá risada, a gente gosta. Mas é um assunto muito legal, não sei como a gente não pensou nisso. Eu tenho várias teorias. Não, meu filho, eu já coloquei aqui na lista de episódios, é você que não atualizou a sua ainda. Tá bom. Não, já coloquei. Tudo eu bem. tenho várias aqui. Até tem aquela lá que eu esqueci o nome, que a família real é reptiliana. Que é uma espécie extraterrestre. Teoria da conspiração. Tem um monte de teoria, gente. E isso cabe hoje, porque a gente está falando, né, dos OVNIs, objetos voadores não identificados. E quem que pilota isso aí, gente? É humano, né? É claro. Não, gente. Então a gente quer aguçar, né, esse desejo do ser humano de conhecer mais, porque a gente traz, né, um pouco do ReativaCast ao autoconhecimento, e não tem autoconhecimento sem a gente não entender mais um pouquinho do nosso entorno, do nosso, né, que está acontecendo no nosso redor. E quando a gente fica sabendo de teorias como essas, de histórias como essas, de lendas como essas, a gente dá uma viajada legal. Você, tem ET igual Independence Day? Tem ET igual aqueles filmes assim que chegando, os caras só querem matar. Tem. Também não esqueça dos ETs que não tem naves. Quem é ele? ET Bilu. ET Bilu não tinha nave. Estamos falando de algo sério. Eu acho que alguém passou. Eu acho que o Bilu foi enxotado da nave dele, coitado. Ou ele veio de bicicleta. Aí quando a gente está falando sério, você acha que tá sério demais, uma piadinha sempre vai surgir. Que piadinha? Olha o conselho que ele deu. O conselho dele é válido para sempre. É muito bom. O conselho dele. Muito bom. Qual que é o conselho dele, Mário? Qual é o conselho dele, Alina? Qual que é? É? Que busquem conhecimento. É isso aí, gente. Busque conhecimento, e o principal, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Quando você não se conhece, você fica no... A sede por conhecimento, ela fica insaciável. Depois que você se conhece, aí você começa a falar assim, será que tem ET? Não tem ET? Será que a Terra é plana, redonda, quadrada, triangular? Não entra no terraplanismo, Mário. Isso daí pode, é polêmico, né? polêmico. Enfim, depois que você entende, já aprofunda um pouquinho no autoconhecimento, começa a
tem um pouquinho de felicidade nessa sua vida, você fica um pouquinho menos assim crítico e explosivo no que diz respeito a conversar com outras pessoas que divergem, que têm outras opiniões, né? E outras teorias, né? Então, o importante é escutar o próximo, o amiguinho, e respeitar. Se você não acredita, absorve aquilo lá para você, é conhecimento, é cultura. mesmo porque a ciência que a gente tem, a ciência clássica, né? Que a gente tem, responsável por essas maravilhas, olha, tecnologia, sabe? A nossa ciência já admitiu que a nossa base, a nossa estrutura é uma estrutura de infinitas possibilidades. Olha só que termo maravilhoso. Os cientistas já admitiram isso. É claro que não pode explicar, né, o que isso significa, mas já admitiram. E a gente brigando por bandeira, não. Infinitas possibilidades já diz tudo. Pode, tudo pode acontecer e tudo pode existir ao mesmo tempo. Olha só que legal, né? E os cientistas dizem que o salto que a gente deu na tecnologia foi muito grande em tão pouco tempo. Então, eles dizem que isso com certeza é fruto da ciência reversa. O que é a ciência reversa, Mari? O que é? Preto e branco. Engenharia reversa. Eu falei errado, né? Aí deu bug. Engenharia reversa. Gente, nossa, e a gente entra em outros temas, vários temas, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, teve muita coisa, assim, de OVNIs mesmo, né? Que foram abatidos, foram estudados, dissecados e utilizaram engenharia reversa para quê, gente? Para quê? Para guerrear mais ainda. Olha que beleza, olha que espetáculo. Agora, é essa bandeira que eu defendo. Eu sou um cara da paz, do amor, embora eu bato assim, eu defendo a bandeira do contraste, né? Então, a gente falou no episódio passado, esse negócio de certo e errado é muito relativo e, na verdade, não há. Então, assim, trazendo para esse contexto agora, gente, é óbvio que tem muitos seres alienígenas que estão ajudando essa humanidade, senão a gente não existia mais. A espécie humana, se não tivesse uma ajudinha, esquece. Você acha que se der algum BO aí, de dar uma tretinha entre algumas grandalhões, essas tecnologias vão aparecer? O que se sabe, e agora eu vou perguntar para a nossa querida convidada Michele, o que se sabe também, como é claro, né? Diz a lenda, como teoria, é que os nossos amigos estão constantemente intermediando, porque, gente, arsenal para destruir o planeta tem em todos os países de primeiro mundo. Segundo, assim, tem arma pesada, né? Mas os de primeiro mundo um só país acaba com o planeta Terra. Então, né, amigo? Eu estava esperando você concluir. Não, a gente sabe dessas histórias dos nossos queridos amigos alienígenas, né? Povos, civilizações que são evoluídas, né? Muita tecnologia, até de transmorfos, né? Que são benéficos. Então, civilizações como, por exemplo, o Egito, né? Que fica uma coisa assim bem, né? Gente, não tem como falar de pirâmide sem não usar teoria da conspiração. Não tem como. Como foram feitas as pirâmides? Uma pedrinha daquela lá não tem tecnologia que consegue levantar. Já teve um monte de documentário. Vamos testar, faz a pedrona e vai 300 milhões de pessoas. Eles só conseguem levar até onde vai subir. E para subir, ninguém sobe. Como é que subiu aquele trem? Aí tem várias teorias,
especulação. Foi uma tecnologia que já existia, mas depois, né, com o dilúvio se perdeu essa tecnologia. Aí uma das teorias é que os nossos amigos extras construíram essas pirâmides, deram tecnologia da época, né, Mi? Uma das teorias é essa. Porque é a única que convém, né? Porque de tudo que eles já viram para fazer, nenhuma deu certo. Então, o único jeito deles terem construído as pirâmides seria com tecnologia alienígena. E outra que dizem que nem são pedras, né? Eles usaram um tipo de cimento que não existe na Terra. Então, só não acredita quem realmente não quer ir a fundo e pesquisar o que são as pirâmides, né? E as pirâmides, elas são colocadas em lugares estratégicos. Tem as pirâmides do Egito, mas tem as outras pirâmides também, a dos Incas? Dos Incas, no México, né? No Brasil tem também. Tem? Que elas se ligam umas às outras. Tem, no Brasil tem. E agora a gente entra no... Deixa eu só fazer um comentário ruim. Pode. Eu acho que eles colocaram as pedrinhas com drone alienígena. Naquela época já tinha drone. A gente tem o drone de hoje, é a evolução. A evolução não, é a ciência, não é ciência reversa. Engenharia reversa do drone que fez a pirâmide. Olha só. Minha teoria, tá, gente? Isso aqui saiu da minha cabeça. E, gente, eu assisti um documentário, é Deus que chama, né? Tava no Netflix, com o... Morgan Freeman? Isso. Sim. E ele mostrou uma pirâmide, várias pirâmides que existem pelo mundo, uma na China, que estava totalmente coberta, né? E aí eles deixaram cobrir de novo, né? Eles descobriram a pirâmide e deixaram ela ser coberta de novo. E aí no Brasil tem pirâmides que nem se sabe que tem. Se sabe, mas não quer mostrar, né? E são todas interligadas, porque elas são feitas em lugares estratégicos e isso é comprovado, que são lugares que têm realmente um magnetismo diferente, né? Qual que é o nome disso? São os pontos... magnéticos, né? Os pontos onde a energia, o campo de energia da Terra, eles se encontram, né? São os pontos nevrálgicos. E como é que o ser humano, na época lá de não sei quanto tempo atrás, sabia dessas coisas? Como é que pode ser o ser humano ter construído tudo isso, né? E aí eu queria falar de uma coisa que liga isso também, que é essa energia toda, que são aquelas marcas que as naves deixam nos milharais, nos canaviais, que quando você está falando de sinais, né? Quando eles medem, tem energia ali. Né? E não nasce mais. Eu até pesquisei aqui também, que eu não lembrava o nome. Stone Age, que é aquelas pedras que formam aquele negócio lá. Também tem isso aí. Que falam que também é alienígena. Gente. Tem bastante coisa, Como é que olha para tudo isso e consegue crer que é somente seres humanos que fazem isso? Olha só, no Brasil a gente tem vários pontos, vários lugares que são protegidos mesmo, né? Por índios. Inclusive nós sabemos de lugares no Brasil. Puta que pariu, cacete. Ai. Então, inclusive temos vários lugares no Brasil que são protegidos por índios, mas não são esses índios que aparecem na mídia, não, tá? Eles são, esses índios, eles não aparecem. Puta que pariu. Mas não precisa fazer isso, ninguém tá ouvindo. Não sei, mas é alto, me atrapalha. Ai, meu Deus, vai ficar isso. Não edita isso. Então, esses índios são índios que não aparecem, gente. E eles protegem esses lugares esses que
possivelmente tem aquilo que a Mi comentou aqui de portais. Portais que ligam a outros lugares do planeta, né? E, oxalá, em outros lugares fora do planeta, né? Mas isso aí é um assunto um pouco mais polêmico, porém a gente está tacando tudo no ventilador aqui, gente. A gente está tacando tudo no ventilador. Você chegou a falar dos metamorfos, né? É. E Marvel, gente, Marvel é foda. Marvel mostra isso na Capitã Marvel, que tem os verdinhos lá que fica igualzinho a gente. Vai saber se seu coleguinha de escola, seu vizinho não é um metamorfo. É. Alienígena. É. Que entra na sua mente enquanto você tá dormindo. Pense nisso. Pois é. Olha, uma das conversas que eu tive falando sobre medo mesmo com uma pessoa, ela falou assim, eu tenho medo assim tudo de ele aparecer, tá, mas eu acredito que eles sejam muito inteligentes, que possam estar aqui no meio e já está, então, e aí esse medo bobo é do quê? Né? E principalmente quando nessa bandeira aí que eu levantei sobre ter todo esse poder militar para destruir o planeta, e existe sim, e é bem óbvio isso, é só dar aquela pesquisada básica ali que já chega a vários momentos, porque esse momento de conflito, na realidade, no planeta Terra nunca cessou, tá? Nunca cessou. Você pesquisa historicamente, nunca cessou, tá? Sempre tem um conflito em algum lugar no planeta. E há vários episódios em que responsável por apertar o botãozinho ali para mandar a ogiva, ele foi meio que induzido a não fazer, que já era certo para fazer. Já tinha ordem e tudo para fazer, e ele foi induzido a não fazer, né? E são histórias, né, gente? Então, são teorias que a gente levanta, né? Que a gente traz aqui para, poxa vida, para aguçar ainda mais a sua curiosidade. Eu sempre tive dúvida, enquanto a isso, dos OVNIs, porque o quanto mais registro tem, é mais para trás. Hoje em dia não tem tanto registro. Aí eu comecei a me perguntar, falei, nossa, mas por que será? Aí eu tenho uma série que eu vou indicar hoje, nas dicas, que eu assisti, e lá fala de uma escola, que estava todo mundo na sala de aula, e eles conseguiram ver uma nave se aproximando da sala. E a professora tirou foto da nave, ela conseguiu pegar. Aí eles chamaram, a cidade chamou a televisão, fizeram entrevista e tal. E antes de soltar a entrevista, falaram com todo mundo. Lá vem os Homens de Preto de novo. O MIB. Chegaram, falaram com todo mundo, destruíram as gravações, pegaram a foto, vazaram. Então, se você registrar, faz live. Faz live, que aí vai estar todo mundo vendo. Não tem como destruir, porque se pôr na nuvem, vai sumir da nuvem. Eu vi um vídeo esses tempos atrás que eu achei bem verdadeiro. E assim, é difícil, hoje em dia a gente vê muita fake news, né? Mas lá em cima das pirâmides do Egito, várias luzes se mexendo e, nossa, foi muito legal. E o mais bacana é que são várias pessoas que filmaram, né? Então, você vê que eles não tiveram como apagar, né? Muitas pessoas filmaram e colocaram. E esse tempo atrás que aconteceu aquilo no Rio de Janeiro? Esse eu não tô sabendo. O que Como aconteceu não? no Rio de Os Janeiro? Homens de Preto apagou a memória de todo mundo, mas eu lembro. Esses tempos atrás caiu uma nave lá no Rio de Janeiro, e não faz muito tempo não, foi esse Não tô sabendo ano. disso não. E aí, amor, você lembra? Conte para nós. Eu acho que eles esqueceram de apagar a minha memória. Eu não lembro não. Sim, ele caiu, muitas pessoas viram uma luz estranha se mexendo no céu. E ela caiu do céu e caiu na mata, lá na mata no Rio de Janeiro, e filmaram.
e pegaram imagens dos satélites para saber onde tinham caído, porque assim que ela caiu, o exército fechou a mata e não deixou que ninguém entrasse lá dentro. E aí as imagens do satélite, no lugar onde caiu, tá totalmente borrado. A câmera não estava funcionando no dia. Não, está totalmente borrado no horário, no dia que estava lá que caiu. E ninguém pôde entrar. O exército fechou. Então, para o exército fechar, a gente sabe que, né, aí tem. Eu vi também alguns cientistas falando sobre isso, que sempre quando acontece isso, eles não deixam os cientistas chegarem perto. Sempre é o exército que chega antes. E os cientistas ficam tudo lá, mas era pra gente estudar, era pra gente ver. E tipo, cadê? Onde tá tudo isso? Aí eles lançam assim umas notícias, né? Assim, gente, se fosse extraterrestre, você acha que a nave ia cair desse jeito? É lixo espacial. Você acha que a nave ia cair assim? Que não sei o que. Só que, gente, quem viu, e teve até imagens filmadas, tudo, diz que era uma coisa muito diferente. Parecia a nave daquele filme que você gosta. Qual o nome? A Chegada. Que eu vou indicar Parecia assim. um ovo. Sim. Né? Eles falaram até que parecia com ela. Parecia o ovo é do Superman. Uma concha. Do Superman. Uma concha. Aquele que você tinha falado, que eles vêm aqui pra se reproduzir. Se reproduzir? Os Greys? Não é pra se reproduzir, não. Sobre nós sermos filhos de extraterrestres? Eu ia deixar esse assunto de fora, Aline. Eu não ia querer falar disso, que eu tô com medo dos homens de preto. Polêmica. Mas eu acho que isso, se a gente for parar para pensar, não é uma coisa de outro mundo, né? Eu até queria que você lembrasse do nome daquele documentário que fala sobre isso, do início dos seres humanos. Você lembra? É outra coisa de Marvel, gente. O pai do Peter Quill veio aqui e fez o Peter Quill. Exatamente. Se você for pensar bem, olha o planeta que a gente vive, né? Cada continente, pessoas diferentes. Pessoas de cores diferentes que falam línguas diferentes. Por quê? Né? Por que não somos todos iguais? Por que lá na Austrália existem até bichos totalmente diferentes, como se fosse outro planeta mesmo, né? E a teoria que existe é que realmente nós somos híbridos. Né? A gente não foi criado assim, evoluímos para o ser humano. Não, mas que realmente existiam os Homo sapiens, os Homo sapiens, e que foi feita uma mudança genética. Por quê? Porque eles precisavam de escravos, então nós fomos criados para servi-los, os seres mais evoluídos, né? E aí eles acabaram até se apaixonando, alguns, né, por nós, e deixando que a gente vivesse. E deixaram a gente viver de olho na gente. Até é legal falar sobre isso, porque aquilo que o Marco está falando da guerra, né? Eles sempre estão de olho na gente para ver se a gente vai destruir o planeta. Eles não deixam que isso aconteça. Eles estão sempre olhando e falando com a gente para que isso não aconteça. É meio que óbvio, né? Porque assim, se a gente tá trabalhando com essa ideia de realmente ter várias civilizações no universo, planetas com seres viventes morando nesses planetas, e muitos deles com bem poder tecnológico bem mais avançado que o nosso. Então, é meio que óbvio que se o planeta Terra ele tem uma capacidade de se destruir ao ponto de afetar, né, a Via Láctea e outras galáxias, então é meio que óbvio que se o teu vizinho está fazendo barulho, atrapalhando demais você dormir, você vai lá dar uma chegada e fala: ô colega,
né? Menos que a gente vive ali, a gente vive um do lado do outro, então vamos respeitar. Então, partindo desse princípio, a gente entende que é meio que óbvio, né? Essa proteção que não é só para o benefício da humanidade, mas também para esse, né, para Via Láctea e as galáxias em torno da Via Láctea, né? E também tem o efeito borboleta também, né? A gente sabe já, só no próprio oceano, a borboleta bate a asa lá e já é capaz de levantar uma onda que pode desencadear uma onda bem grande lá na frente, né? Então, é meio que óbvio tudo isso. A série que a Mi falou foi o Cosmos, né? Não, eu Você acredito falou? que seja Atlântida. Ah, Atlântida, Não é? verdade. Que fala sobre o início da raça Verdade. humana. Verdade. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que seja. Ah, tem vários assuntos aqui. Um deles é o historiador Zachary Sitchin. Ele fez uma obra muito legal sobre os Anunnakis. Pesquisem e comentem aqui nesse episódio aqui no YouTube ou manda pra gente lá nas redes sociais. Anunnakis é um bom assunto para vocês estudarem. É bem legal, é bem bacana, tá? E para você que está pensando, pô, vocês deram uma viajada aí nos filmes, né? Vocês viajaram demais. Gente, tudo que conta a história que se passa em filme, toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente sabe que nada se cria, tudo se copia. De algum lugar saiu. Engenharia reversa é o que mais tem. Tá? Então hoje é possível saber que o que os cientistas físicos chamam de vácuo, né? Vácuo quântico, que liga todas as coisas existentes, isso só foi possível por engenharia reversa. Muito legal. E os nossos amigos estão diretamente envolvidos, não é indiretamente não, diretamente envolvidos nisso, porque eu vou contar um caso. A gente fala muito de teoria, né? A gente fala bastante de teoria, o que a gente escuta falar, o diz a lenda, como diz bem a Aline. Mas a gente quer saber das suas histórias, a sua história. Você estava perto lá e viu o ET de Varginha? Você viu o chupacabra? Você viu algum outro ser, né, que tudo indica que é mesmo um extra? Então, eu tive uma experiência muito legal, muito bacana. Eu vou contar aqui para vocês. Onde eu estava dormindo, levantei, fui até a janela, olhei e vi aquela lua maravilhosa, cheia, gente. E a lua estava desenhada. E até então eu estava com a sensação clara que eu estava realmente acordado, né? E muito real. E aí eu olhei para trás, para a cama, né? Onde a Mi estava deitada. E ela estava deitada e eu também. Meu corpo também estava deitado do lado dela. Muito. Sabe aquele sonho real? Sabe aquele sonho que você tem real? Que você não sabe que você está sonhando. Em algum momento pode ser que você meio... Putz, eu estou sonhando, mas até então você tem certeza que aquilo é real? Então, gente, e quem entende de projeção astral sabe do que eu estou falando. Então, eu olhei ali de novo para a lua, não chamei a Mi, eu não sabia o que fazer, eu vi meu corpo ali deitado na cama, dormindo do lado dela, e aí eu olhei de novo para a lua e deitei do lado dela, né? Novamente, ali no meu corpo. E aí algo muito legal aconteceu. Uma presença, dois seres, né? Dois seres muito parecidos com os seres que há no filme que eu vou indicar, né? Nas dicas aqui. Ele se aproximou, um deles se aproximou atrás de mim, aqui na nuca, e estendeu assim os tentáculos, sei lá, os dedos, né, esticados assim, e a minha nuca começou a esquentar. Aí no que ela começou a esquentar, eu me assustei e aí eu despertei.
Detalhe que hoje, pensando sobre isso, tudo isso que aconteceu, eu não senti medo, não senti que era uma energia negativa, que era uma coisa ruim. Pelo contrário, era muito boa. E hoje, lembra, a gente comentou, né, nessa tentativa que a gente fez de fazer esse episódio, eu comentei, esqueci desse detalhe. A gente estava estudando sobre autoconhecimento e um exercício que a gente estava fazendo para entender e controlar as amígdalas cerebrais, bem aqui embaixo, ligadas ao cérebro reptiliano, que faz tudo pelo impulso. A maioria das pessoas que relatam que foram abduzidas, elas dizem que não foram maltratadas, que apenas foram para lá, eles fizeram alguns exames, exames de rotina, exames rotineiros para eles. Um check-up. E mandou embora. Agora, eu te pergunto, você teve uma experiência de abdução, você vai abduzido a la home care. Eles vieram na sua casa, não te levaram pra nave. Olha só, gente. Fizeram no conforto do celular, gente. Olha só, a tecnologia é tudo, né? Tecnologia é tudo. Eles foram lá e quando eu me assustei, e aí eles foram embora. Mas é legal ter lembrado disso, porque realmente foi uma presença muito boa, foi uma presença muito gostosa, foi muito, muito, muito legal. E a gente estava estudando sobre isso e posso falar que contribuiu sim, tá? Para essa região aqui, nosso cérebro. Depois a gente vai falar sobre isso em outros episódios mais específicos, tá? Ela é muito animal, né? O nome coloquial já diz tudo, né? Cérebro reptiliano. Então é muito impulso, muito assim, sobrevivência, né? Comida, reprodução e muito por impulso, né? A guerra. E a gente que busca, né, dar um chacoalhão em você aqui, com entretenimento, muito humor, né, mas trazendo aquele autoconhecimento, a gente quer que você pesquise um pouco mais sobre isso, sobre você e essa capacidade que você tem de não perder a razão. A gente estava comentando sobre isso essa semana, né? Sobre o fato de não perder a razão. Gente, até as leis que a gente tem hoje, as leis humanas que a gente tem hoje, que muda pra caramba, né? Eles respeitam muito essa questão de não perder a razão. Às vezes você está com toda a razão e perde a razão, faz uma cagada e você sai culpado da história. Tá? Então, inclusive... os seres que são mais, digamos assim, negativos, que gostam de uma pirraça, que são igual os gremlins. Vão pirraçar todo mundo. Eles ficam assim, cutuca o cérebro reptiliano. Vai. É isso aí. Aí você vai, cai na besteira, faz lá a cagada, e depois quem que paga? Quem vai lá preso? Não vai ser o gremlin. Você vai dar desculpa? Lá no julgamento? Eu sob influência. Importância. Quem vai ser preso? Tem isso lá no julgamento? Eles aceitam essa alegação? Olha, já aceitaram bastante coisa no julgamento, né? Mas fica difícil. Então, gente, bora se autoconhecer, né? Bora entender um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito, muito vasto, tá? Isso sem falar que até agora a gente só deu uma pincelada, eu vi, não lembro se foi a Michelle, se foi a Aline, sobre as civilizações intraterrenas. Olha só. Mário, outro assunto? Não, outro assunto não. Nossos queridos extras também, que estão envolvidos em outras, né? Digamos assim, outras lendas, outras histórias de teorias da conspiração, chama como você quiser. O fato é que se você começa a pesquisar, você começa a entender por que saíram filmes como Viagem ao Centro da Terra. Tudo viagem na maionese, né? Às vezes a gente que está viajando, só assistindo o filme achando que é ficção.
Não é só a sua verdade que está certa. Tem várias verdades aí. A gente tem que ouvir todas. E aí você retém aquilo que for bom para o seu momento. Porque você é o observador. Olha, voltei no tema. Olha, gente, tem um tema que bom, hein? Vocês gostam do filme Matrix? Tem um tema pro podcast que é só ele. A gente vai trazer ficção versus realidade. Será que dá pra fazer tudo em 1 hora? Acho que não. Pô, qualquer coisa a gente faz parte 2. Vai ter que dividir em várias partes. Né? Então, que o negócio é bom. A gente vai viajar na maionese como sempre, né? E... Cri, cri, Perdi o contexto. cri, cri. Enfim, a gente tem que pesquisar. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você desce na toca do coelho, mais as coisas vão se revelando. E aí é muito individual. Você é o escolhido. Falei do Matrix justamente para falar sobre isso. Você é o escolhido da sua história. Então, você abre o olho, você vive a sua vida, né? Às vezes você fica tão preocupado com os achismos de terceiros, quartos e quintos, manda todo mundo para os quintos e se concentra na verdade que você é o escolhido para viver a sua história. Então, você tem que bater no peito e falar assim, eu sou o Neo, eu que vou fazer esse negócio acontecer, porém, você só consegue isso com conhecimento. Senão você fica uma peteca, assim, um tijolinho, né? Por isso que a gente traz, por isso a gente levanta essas polêmicas, né? Então agora vamos para as nossas indicações da semana. Fala aí, Michele, você primeiro. Olha, tem um documentário super bacana para indicar para vocês, que é Alienígenas do Passado. Uau! São vários episódios super bacana para você dar uma olhada do History Channel. É muito legal, gente, vale a pena. Legal. Algum episódio em específico ou não? O da Lua é bem legal. Olha Mostra só. o lado oculto da Lua, né? E ainda, só dando uma pincelada que não tem nesse episódio aí, mas que você pode procurar também no YouTube falando sobre a Lua, gente. Sabia que a Lua é oca? Opa! Sabia que a Lua pode ser oca? eu não fui lá bater na Lua, mas os astronautas, quando eles pousaram, né, a Lua reverberou como um sino. E os cientistas, então, imaginam que a Lua pode ser um satélite de verdade, não o satélite. Ele é um satélite, mas que ele foi colocado ali propositalmente pelos nossos amigos. Então, olha aí para vocês pesquisarem. Agora me surgiu alguma coisa. Seria nós, o Truman dos ETs? Né? Olha, ó. Muito bem viajado. O que vocês falaram hoje aqui pra mim, eu tô tendo essa impressão que a gente é o Truman do... Quem é Truman ali? O show de Truman. A Tem gente é o reality show dos ETs, gente. Tem pessoas aqui nos ouvindo que não conhecem. Show de verdade. Truman. Show de Truman. Muito bom filme. Muito bom. Aí Acho que uma a gente indicação para vocês aí, né? O show de Truman, o show da vida. Muito bom. Muito bom. E você falou um negócio da Lua. Eu lembrei que você tinha comentado sobre a realidade de a gente sempre ver o mesmo lado da Lua, né? A mesma face da Lua, né? Exato. Por isso que é muito bom esse documentário, porque fala sobre isso, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente sempre vê a mesma face da Lua. Então existe a face oculta da Lua, que dizem que lá tem uma cidade escondida, que tem coisas lá que a gente nunca E tem viu. mais um filme que aborda isso. E que lá tá escondido o quê? Como é que chama? Já falhou de novo. Gente,
Ligou a câmera, eu esqueço de tudo. Vocês não fazem ideia. Transformers. Opa, Transformers. Transformers, o lado oculto da Lua. Gente, Da onde que saem essas ideias, Da né? onde que sai? Você acha que o povo acordou do nada? Nossa, eu vou fazer uma história falando do lado oculto da Lua. Eu vou fazer um filme que vai ter um ET assim, assim, assado. Inclusive, sobre a Lua ainda, gente, há uma grande possibilidade, é sério, tá? Há uma grande possibilidade, também é uma teoria, né? Mas há uma grande possibilidade de a Lua ser também plana. É sério, gente. É sério, há uma possibilidade. É um... Um disco. É uma... Para de zoeira que o povo vai acreditar. É uma possibilidade, ué. Mário está virando terraplanista. Não, gente. Mário, pra onde vai a água da cachoeira? Você Segura. para com isso, porque a astrologia... É um outro Não episódio. Astrologia. Por Porque a favor. Michelle vai voltar aqui de novo, porque ela é cheia dos Paranauê aí. Ai, Mário, Michelle, Aline, eu não acredito nessas coisas. Então, você não perde por esperar. Ai. Muito legal, muito legal. Legal a indicação da Mi. Vejam mesmo, muito bacana esse documentário, tá? Indicação do Mário de hoje, filme A Chegada. Que filme legal. E eu falo que ele é legal justamente pela bandeira que eu defendo, que eu acredito que os extras mais evoluídos estão aí ajudando mesmo a humanidade a viver um pouco melhor, a entender um pouco mais, inclusive sobre interação no tempo. Olha só, não é spoiler, tá? Mas tá lá. Se você soubesse como seria a sua vida até o último momento dela, você mudaria alguma coisa? Das coisas que poderiam acontecer, das coisas que você poderia viver. Depende do jeito que ela acabar. Dependendo do jeito que ela acabar, eu mudo algumas Se coisas. você puder mudar para bem, que mal tem. Então, assistam esse filme. Muito bom mesmo, tá? Muito legal mesmo. E o que eu ia comentar sobre a experiência que eu tive, tá? É que as duas presenças, né, extraterrestres que eu tive, né, senti naquela experiência que eu tive, eram bem parecidas com os heptapods. Heptapods é o nome dos extras lá no filme, tá? Gente, assistam e comentem. Nossa, imitei o... Voltamos lá no nada se cria, tudo se copia. Né? Não é verdade? A Nada chegada. sai do além. A chegada. E a Aline, querida Aline, qual que é a sua dica de hoje? Só pra completar, a chegada está no Netflix. Netflix. A gente vai deixar o link no YouTube e lá nas redes sociais também. Netflix. Não vai ter link na rede social, mas vai ter no YouTube. A minha indicação é um documentário chamado Nossa, que legal. Top Secrets. OVNIs, da Netflix. Ele saiu esse ano. Até no último episódio, vou dar um pequeno spoiler, fala até um pouquinho sobre a Pampam, que estamos vivendo hoje. Pam. Tem 6 episódios e cada um aborda uma teoria de estudos que foram feitos já antigamente. Cada episódio é bem legal. Fala sobre o Brasil também e no final fala até da Pampam. Pam. E está na Netflix e saiu esse ano, 2021. É isso aí, gente! É isso aí! Mais um episódio com a nossa convidada maravilhosa. Obrigada. Obrigada por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito legal. E, gente, abra o coração, né? Abra a mente. Abra sua pesquise. mente. Não tenha a mente fechada, não seja um tijolinho, né? Não seja um tijolinho dos grandões. Vá procurar, vai pesquisar, tem muito material para você encontrar disponível.
E não tem como desacreditar que a gente não tá sozinho, né? Não. Isso daí dá para ter certeza por todas as Teoria. evidências que a gente tem. Eu tô com teoria na cabeça. Eu acho que a maior evidência assim, física que a gente tem para provar que tudo isso é real são aqueles círculos realmente que tem nas plantações. Eu esqueci o nome deles. Porque é muito louco, gente. Nunca mais nasce nada naqueles lugares. Fica totalmente assim marcado para sempre. E são vistos por aviões de tão grandes que são. Como é que uma coisa dessa a pessoa pode apenas falar, eu não entendo, deixa pra lá, né? Não é deixa pra lá. Vamos realmente abrir a mente e ver que a gente tá aqui por um propósito, né? E estamos com os nossos amigos sempre de olho. 3 coisas. Abra sua mente, busque conhecimento e reativa. E reativa. Isso aí, gente. Muito obrigado, Eu Mi. que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão. Obrigado, gratidão mais uma vez pela sua presença aqui, né, convidada de honra. E eu vou me despedindo de vocês até o próximo episódio. Que será o quê? Ai, meu Deus. Falaremos sobre social media Social media. e teremos uma convidada especial. Quem é a nossa convidada? Milene Lemos. Ela vai vir aqui falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente sobre. E tem bagagem, hein? Tem assunto pra falar, Tem. né? Bagagem e experiência. Autoridade. É isso aí. Certo? Então, gente, até a próxima semana. Até o próximo episódio. Vem com a gente e reativa. Reativa, gente. Tchau. Tchau.